Olá, meu amigo. Olá, família. Bom dia. A graça e a paz a você, tudo bem? Eu sei que estamos vivendo hoje em tempos difíceis, em tempos de incerteza, e hoje eu queria trazer uma mensagem bem breve sobre o fermento descrito lá no livro de Mateus. Mas antes eu queria estar orando. Pai amado, Pai querido, entramos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer por este momento de estarmos aqui compartilhando da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos direcionado dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer. Obrigado pelo Teu Filho, o amado Yahushua, que venha nos trazer vida, que venha nos trazer esperança em tempos difíceis. Eu já te agradeço para a tua honra e para a tua glória. Amados, lá no livro de Mateus, capítulo 13, no verso 33, diz assim, esse aqui vai ser o nosso texto-chave de hoje. O reino dos céus é semelhante ao fermento em que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Também quero ler também lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 18, que diz assim: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, o Criador lhes acrescentará as pragas descritas dentro deste livro. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, o Pai lhes tirará a sua parte da árvore da vida. Meu querido, eu queria sim falar bem breve. Eu li aqui 2 textos sobre o fermento e sobre a manipulação do livro, da Bíblia. Aqui em Mateus, o Salvador ele nos alerta sobre o fermento dentro da massa. Eu quero dizer para você que o fermento é algo adulterado. Também a mulher aqui representa em parte a igreja, né? A igreja de todas as fases, e aqui a farinha é o alimento. Só para que a gente venha a ser bem claro, eu quero dizer que a palavra, o alimento, a Bíblia que nós temos hoje, ela foi manipulada. Ela foi manipulada. Então, aquela coisa, esse livro que nós temos hoje, a tradução João Ferreira, é um livro um tanto manipulado. Muitos sabem disso, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa. A própria palavra, ela diz que o mesmo cálice que ele é usado para poder amaldiçoar, para poder adulterar, nós usamos o mesmo cálice para poder abençoar. Eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo nós estamos na igreja? Por quanto tempo nós temos ouvido a palavra da graça? Mas, se nós formos atentarmos bem, nós não crescemos na graça, naquilo que o Senhor nos requer de nós, a estatura e o varão perfeito. Agora chegou um período de despertamento, na qual nós vemos sinais acontecendo, nós vemos fatos, e as pessoas elas estão assim, um tanto assim, sem rumo, sem direção. E eu quero compartilhar algumas coisas assim, porque nós temos sempre dito que, olha, os sinais estão aí, e as pessoas elas têm esquivado porque elas não querem reconhecer que o tempo do fim ele já chegou. Lá em Mateus 24, o nosso mestre, o nosso Salvador, ele deixa bem claro que tipo de sinais são esses, em que momento que isso vai acontecer. Ele fala sobre sinais, ele vai falar sobre o teu retorno e sobre o fim de tudo isso. Uma parte assim um tanto interessante, ele diz assim: muitos virão em meu nome e enganará a muitos. Tá?
Então nós precisamos ter primeiramente um cuidado para nós identificarmos falsos profetas. Lembrando que hoje, nesse dia, nós já vivemos, nós temos presenciado os falsos profetas dentro das igrejas, principalmente hoje no YouTube, no Facebook e tantos outros líderes que se dizem pastores, profetas, mas que são enganadores. Eu quero te lembrar para você que o inimigo, ele usa da palavra. Ele usa da palavra para poder adulterar as coisas. Ele tem pelo menos 6.000 anos de experiência. Até mesmo antes de você ser concebido, o inimigo ele já trabalhava. Ele já trabalhou eras e eras. Ele sabe todos os subterfúgios para poder enganar, para poder adulterar aquilo que o Pai ele criou. Então é aquela coisa. O verdadeiro, aquele que é o profeta verdadeiro, a palavra ela precisa ser revelada. Ela precisa ser revelada através do Espírito do Criador. Ela é revelada através do caráter do Criador dentro da tua palavra. E esse caráter revelado, ele vai falar em nós. E quando isso testifica, a palavra ela tem que estar de acordo. O Espírito que testifica ao nosso coração e também a palavra que nós lemos. Ela tem que estar em acordo. Mas o inimigo ele usa da própria palavra com o intuito de tirar-nos do caminho. Ele fala 99% de verdade e 1% de mentira. E nesse 1% de mentira tira você do caminho. Então, a única forma de nós vencermos os falsos profetas de hoje é nós permanecermos dentro da palavra. Ah, mas irmão, você falou que essa palavra está adulterada? Sim, ela está adulterada. Mas o Espírito do Criador, ele nos direciona e ele nos mostra dentro desta palavra adulterada qual é o caminho que nós devemos andar. Também já foi falado sobre guerras. E o próprio Senhor diz que é necessário que tudo isso aconteça. Levantará nação contra nação, isso já tem acontecido. Levantará reino contra reino. Disputas internas, políticas e religiosas já têm acontecido em nossos dias de hoje. Muita fome, tá? Nós temos hoje um vírus aí, e eu quero dizer para você que a fome ela mata muito mais do que esse vírus que está aí fora. E o principal objetivo desse vírus manipulado, jogado na sociedade vai ser com um objetivo simples, a fome. Muitas pessoas irão morrer de fome, tá? E tudo isso é o princípio das dores. Nós temos apontado, nós temos falado para as pessoas, olha, o princípio das dores ela já começou. Muitos serão escandalizados. Hoje, por uma gota de água, as pessoas elas ficam completamente sem rumo, sem visão. Elas, como é que eu posso dizer? Elas não têm direção, elas ficam desesperadas, apavoradas por pouca coisa. Surgirão falsos profetas, multiplicará a iniquidade e o amor esfriará. Nós temos visto isso hoje dentro até mesmo dos programas televisivos, né? O sistema ele nos amordaçou, né? Nos colocou dentro de nossos lares para que nós sejamos bombardeados a nossa mente com programas, até mesmo com filmes hoje que direciona para uma redução populacional, para a marca do anticristo e tantas outras coisas, porque já está nos fazendo uma lavagem cerebral para que nós venhamos a aceitar esse período que já iniciou. E eu quero dizer para você que o evangelho do reino, ele já está sendo pregado. Mas eu quero lembrar para você que o reino ele será tomado pela força.
Não será tomado dessa forma que hoje está a igreja e hoje sem rumo, né? As pessoas elas têm hoje orado sem objetividade, têm jejuado sem objetividade, tá? E tantas outras coisas. Por quê? Porque não têm ido, não vão buscar entendimento à luz da palavra do Criador. Eu quero ler com você rapidamente Mateus capítulo 11, o verso 12, que diz assim, que desde os tempos de João Batista, o reino ele é tomado por força. Porque os profetas foram até João. Então eu quero dizer para você que hoje, no período de hoje, tá? Não existe profeta. Tá? Eu não quero entrar muito nessa questão, porque não é o intuito desse vídeo, mas nós estamos fazendo um estudo sobre profeta, pastores, evangelista, e eu quero mostrar para você que isso hoje ele está um pouquinho fora da realidade. Eu sei que talvez muitos aí, líderes religiosos, estão vendo esse vídeo e vai querer me questionar, pode me questionar, tal, não tem problema, mas é para que você tenha um despertamento que nós hoje estamos sendo manipulados. Eu não estou falando que são todos, mas são manipulados por líderes gananciosos. Tem uns vídeos nossos aí que nós já falamos sobre dízimo, tá? O dízimo ele não é bíblico para a igreja de hoje, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo e você pode dar uma verificada, tá? Eu quero ler também Hebreus, rapidamente, Hebreus capítulo 5, o verso 13 e o 14, que diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Olha só, muitos. Por que eu perguntei assim, há quanto tempo que você está dentro da igreja? Você precisa fazer uma autorreflexão de você mesmo, tá? Você tem 20, 30 anos dentro de um ministério, mas você ainda está tomando leite, você ainda está caminhando como um menino. Mas o mantimento sólido, tá lá no verso 14, é para os perfeitos, que têm sentimentos exercidos para discernir tanto o bem como o mal. Tá? Então, quando vier a abominação da desolação, de qual o Messias, o nosso Salvador, falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, esse dia chegou. Esse dia chegou. Ele fala assim, fujam para os montes. Tá? Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, a porta do arrebatamento está aberta. A porta do arrebatamento está aberta. Nós não estamos aqui apontando datas, tá? Mas nós podemos aqui determinar o tempo. E esse tempo já chegou. Ai das grávidas também naquele dia. Haverá grande aflição como nunca houve. Tá? Esse princípio de hoje é aflição, é permissão do Pai. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Esse é o momento da abreviação para que você venha ouvir e entender as palavras desta profecia. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim é a vinda do Filho do Homem. Verificai a parábola da videira. Deixa eu explicar para você rapidamente sobre a parábola da videira. A videira ela representa Israel. Tá? A videira ela não é igreja, a videira ela é Israel. A videira ela foi cortada no ano 73. Os últimos remanescentes eles foram eliminados, tá? O templo foi destruído e os últimos remanescentes foram perseguidos e aniquilados. No ano 73 depois de Cristo, a figueira ela foi cortada.
E ela só veio novamente a brotar em 1948, quando foi instituído a nação de Israel, tá? E na qual, então, assim, todos aqueles que estavam dispersos no mundo todo, eles puderam retornar à sua terra, tá? E essa geração, tá, de 1948 até agora, 2020, por que eu estou falando que abriu a porta do arrebatamento? Porque agora, em 2020, pelo calendário de Deus, tá, completa-se 73 anos. Isso mesmo. Completa-se 73 anos, a última geração, na qual a figueira ela foi brotada em 1948 e vai findar agora em 2020. 73 anos. Depois de tudo isso, no final, no verso 36, por que eu li sobre o fermento, que o fermento ele leveda a massa? A mulher, a prostituta, ela adulterou a palavra. Ela colocou 3 medidas de fermento dentro da massa e a massa levedou, a massa inchou. Tá? Eu espero que você tenha sabedoria do que eu estou falando. Tá? Muitas coisas dentro da Bíblia, essa Bíblia aqui, tá? É uma cópia das Sagradas Escrituras. Eu não estou aqui querendo implementar nenhum novo evangelho, tá? Eu acredito em tudo que está escrito aqui dentro, porque esses aqui são vestígios e fagulhas da palavra. Mas cabe ao Espírito do Eterno para trazer para nós a luz do conhecimento, para que a gente venha a tirar o joio de dentro do trigo. Tem muito joio dentro dessa massa. E eu quero te trazer algo para você ter um pouquinho de reflexão. Olha só, no versículo 36, depois que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Yahushua, ele fala sobre as bem-aventuranças, os princípios das dores. Aqui nessa Bíblia, na sua Bíblia, ela está escrito assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E eu tenho por muito tempo questionado esse versículo. Ora, Jesus, ele sendo filho, tá? Desde a criação, né, ele está lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse o anjo do Senhor, ele se manifestar dentro da história, o Filho do Eterno, o Filho do Criador, o Todo-Poderoso. Esta mesma palavra diz que ele saiu de sua glória, se fez homem, habitou entre nós para cumprir a vontade do Pai. Agora, como que em nossa pequena mente a gente vem a ver que, olha, o filho não sabe? Você já parou para questionar? O filho não sabe? Então é aquela coisa, tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que ele ainda ia fazer, parece que tudo aquilo foi anulado por um trecho, tirando dele toda a sua majestade, toda a sua glória. Aí eu fui pesquisar os livros originais. Olha só, eu encontrei dentro do original o mesmo versículo. Olha o que está escrito. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os mensageiros dos céus, senão somente o meu Pai. Olha só, cadê o filho? Cadê o filho? Olha só, esse o fermento que eu estou querendo falar para você. Dá a entender que o filho foi introduzido dentro desta cópia, tá? Esse fermento foi introduzido
para tirar a majestade do Todo-Poderoso, para tirar a majestade do nosso Salvador. Porque eu quero dizer para você que Ele sabe o dia e Ele sabe a hora. Porque eu vejo lá em Apocalipse, quando João chorava, a palavra diz assim que um anjo saiu. Ele foi nos céus, ele foi no inferno, foi em todas as regiões à procura de alguém que era digno para desatar o livro da vida. E só foi encontrado uma pessoa, o Salvador, o Filho do Todo-Poderoso. Somente ele foi digno de desatar o livro. Então ele sabe o dia e a hora, porque é ele que vai dar ordem para iniciar esse período que já começou. Eu quero dizer para você que hoje você vai ficar um pouquinho perplexo, porque eu estou conversando com pessoas cristãs. Estou conversando com pessoas religiosas, estou conversando com pessoas maduras. Nós temos sempre ouvido, tá? Quando eu falo aqui sobre o alimento leite, tá? As pessoas às vezes batem nossas costas e falam: Jesus cura, salva e liberta. E eu tenho falado, eu sempre tenho dito: e daí? Eu sei que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. O problema é que as pessoas elas ficam somente no leite, elas não querem crescer. Elas não querem ver a magnitude do Todo-Poderoso. Elas não querem enxergar a majestade. Hoje ele vai muito além de uma cura. Ele vai muito além de salvar as nossas vidas. Porque ele rege esse mundo na palma das suas mãos. Eu quero que você entenda hoje, para você sair dessa esfera do leite e começar a se alimentar de alimento sólido. A porta do arrebatamento, ela está aberta. Nós entramos agora, essa época, no primeiro mês, no ano novo do calendário hebraico. O calendário de Deus. E daqui 4 dias é a Páscoa. E hoje nós estamos em casa. Então que você venha refletir dentro desta mensagem, você que é igreja, você que é religioso, você que congrega lá na sua denominação. Talvez você não tenha ouvido isso, mas que você venha a refletir, porque esse é o período de uma nova reflexão. O Senhor, Ele está voltando. Ele está voltando para levar a noiva. Eu quero que você reflita muito sobre tudo isso que nós falamos e pode deixar aí o seu comentário. Nós vamos responder a todos que têm dúvida e tudo mais. Eu sempre falo que nós não detemos a palavra da verdade, nós não detemos a sabedoria, porque nós somos como um grão de areia nesse vasto universo, mas tudo isso ele é direcionado através da vontade do Pai, que se fez morada em nossos corações através do teu Espírito que nos foi revelado. Que você continue sendo o templo e a igreja do Todo-Poderoso, porque é isso que Ele requer de nós. Fique na graça, fique na paz, descanse. Não fique alarmado. Não fique preocupado, Ele está voltando. Que o Pai abençoe a tua vida no nome de Yeshua, o nosso Salvador.